Aplauda o Senhor, que a Deus dê honra, glória e majestade, amém? Graça e paz, igreja. Graça e paz, quem está em casa. Graça e paz, Ministério Ser Feliz. Que nós possamos adorar ao Senhor esta noite, com o coração aberto para receber a palavra de Deus em nome de Jesus. Se você pode, abra sua Bíblia em Esther 2, 21. Esther, capítulo 2, versículo 21. Amém? Na minha Bíblia, o título é Mardoqueu descobre uma conspiração. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu. E ele fez saber a rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, fale conosco através da tua palavra, Pai. Abra o nosso entendimento, o nosso coração para receber o renovo do Senhor que vem do trono da tua graça para as nossas vidas, Pai. Renova as nossas forças, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe as nossas vidas, Senhor, aumente a nossa fé. Guarda as nossas vidas na palma das tuas mãos e fale conosco, Senhor, porque nós viemos aqui, Deus, para te ouvir. Fale, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, vocês conhecem, né, essa passagem onde Mardoqueu descobre, né, a conspiração dos 2 eunucos. Esses eunucos queriam matar o rei. Em algumas Bíblias o nome do rei é Xerxes. E naquela época, tudo que acontecia de importante, obrigada, Elaine, tudo que acontecia era registrado. E aqui no final do versículo fala que foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então tudo foi registrado. E o tema dessa pregação é: qual é a sua motivação? Mardoqueu teve alguma motivação para fazer aquilo naquele momento? Qual foi a motivação de Mardoqueu? Ele tinha um bom coração. Talvez algumas pessoas, diante de uma situação dessa, assim, não é comigo mesmo, então eu não vou falar nada, deixa para lá. Não tem pessoas que são assim? Tem pessoas que não têm motivação para o bem. Então, queridos, nessa história, nós vamos falar um pouquinho de Mardoqueu. Isso aconteceu. E aí veio uma pessoa chamada Ramã. E essa pessoa, o rei colocou como o braço direito dele, vamos dizer assim, está no versículo 3. E esse Ramã, ele era um homem que era descendentes, né? Daquelas pessoas no qual não gostavam dos judeus, que eram os amalequitas. E as pessoas, quando Ramã chegava, elas se ajoelhavam, né? Elas prestavam homenagem a ele dessa forma. Só que Mardoqueu não fazia isso. E um dia uma das pessoas lá perguntaram para ele: Mardoqueu, por que você não presta homenagem para Ramã como nós, não se ajoelha, não se prostra? E aí ele falou: eu sou judeu,
ele se prostrava somente na presença do Senhor. Então ele não aceitava isso. E isso chegou ao ouvido de Ramã. E Ramã ficou muito irado. Ele não gostou disso. Ele ficou muito irado e ele queria não somente matar Mardoqueu, mas também todos os judeus. Aí vocês acompanhando a leitura, no versículo 7, Ramã pretende matar todos os judeus. E olha o que ele faz. Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parece ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Ele ofereceu ao rei dinheiro para matar todos os judeus. Ele, além de fazer essa conspiração, ele quis, com que o rei aceitasse de bom grado, e assim ele ofereceu. Isso era 1/3 do que tinha o tesouro do rei naquela época. E aí, essa notícia chegou aos ouvidos de Mardoqueu. Vocês podem imaginar, você recebeu uma notícia: olha, gente, nós vamos morrer. Nós vamos morrer porque uma pessoa, Ramã no caso, ele não está satisfeito conosco, e nós vamos morrer porque foi um dito. Ele chegou ao rei e o rei aceitou. E assim decorreu a história. Só que, quando os judeus ficaram sabendo, todos ficaram consternados, tristes. E isso chegou ao ouvido de Ester. E Ramã pediu a Ester que intercedesse através do rei pelo povo. Só que ela, se ela chegasse na frente do rei sem ser convidada, se ele não levantasse o cedro dele, ela poderia ser morta. Só que assim ela fez, ela foi. Por quê? O que adiantaria o povo dela todo morrer e ela ficar viva? Então a motivação dela foi ver o povo dela vivo, que se eles morressem, ela morresse junto com eles. E assim ela fez. Ela chegou ao rei, e olha que interessante, ela convidou, quando ela chegou ao rei, o rei aceitou a presença dela, e ela convidou o rei e Ramã para um banquete, o primeiro banquete. E lá nesse primeiro banquete, ela fez um convite para o segundo. E quando ela convidou os dois, o rei, ele perdeu o sono naquele dia. E aí, o que ele pediu? Para que trouxesse aquelas escritas. Vocês lembram de que Mardoqueu tinha descoberto a conspiração? E por acaso o rei leu esse edito daquela época. E Ramã estava no pátio, porque Ramã, nesse momento, ele já tinha planejado a morte de Mardoqueu. A esposa dele ainda deu a ideia: faça uma forca de 20 metros para que este homem seja morto. E assim foi feito. Ele mandou que fizesse. Aí, o rei perdeu o sono e, lendo esse edito, ele perguntou: o que nós fizemos para agradecer a Mardoqueu? O que o reino fez em agradecimento ao que Mardoqueu fez em favor da minha vida? E eles disseram: nada, nós não fizemos nada. E Ramã estava no pátio esperando a oportunidade de conversar com o rei para falar da morte de Mardoqueu nessa forca que ele tinha mandado construir. E aí o rei perguntou: quem está lá fora?
E eles falaram: é Ramã, mande ele entrar. E assim eles fizeram, pediram para que Ramã entrasse. E aí o rei conversou com Ramã, falando com ele o que ele poderia fazer para homenagear um homem. Mas ele não falou que homem era esse. Ele falou que ele queria homenagear um homem, mas ele não disse o nome desse homem. E Ramã pensou: sou eu, esse homem sou eu. Na mente dele, ele pensou. E aí ele começou a dar as ideias para o rei, para engrandecer esse homem, para colocar ele num cavalo, colocar as roupas reais. E assim ele foi dando ideia para o rei, achando que aquilo era para ele. Por quê? Porque a motivação de Mardoqueu era pensar nele. Desculpa, gente, de Ramã. Era pensar nele. Naquele momento, ele estava pensando nele, no que ele ganharia, no que ele receberia, no que ele teria. E aí ele teve pensamentos daquilo que era para ele. Aí nós vamos trazer essa história para os nossos dias. Qual que é a nossa motivação? Se alguém precisa da nossa ajuda, eu vou ajudar o Léo Márcio, mas só se ele deixar eu cantar no louvor junto com ele. Pensa bem, gente. Ai, alguém pede um outro favor, ó, eu vou fazer esse favor, mas só se essa pessoa me der algo em troca. Gente, isso é muito importante, né? A gente saber qual que é a nossa motivação. E nesse momento em que nós estamos vivendo de pandemia, a nossa motivação, queridos, tinha que ser adorar a esse Deus, exaltar a Deus, nos colocarmos, nos prostrarmos de joelhos e engrandecer esse Deus e pedindo para que Ele abençoe as pessoas que estão aflitas, as pessoas que estão distantes do Senhor, as pessoas que não têm paz no coração. Essa deveria ser a motivação das pessoas que conhecem a Cristo, das pessoas que entendem e vivem esse amor, porque esse amor é maravilhoso. E nós precisamos exalar isso para as pessoas, não é verdade? Então, naquele momento, Ramã exalou aquilo que ele achava que era para ele. Ele deu todas as ideias do que fazer, achando que era para ele. E quando ele finalizou, o rei falou: faça tudo isso que você acabou de me dizer a Mardoqueu. Queridos, você consegue imaginar a decepção desse Ramã? Ele estava indo lá pedir ao rei, dar a notícia de que ia enforcar o homem e de repente o homem ia ser exaltado. Porque a motivação de Mardoqueu era totalmente diferente da motivação de Ramã. Então, quando nós vemos pessoas sofrendo, pessoas aflitas, pessoas sem direção, aí você começa a pensar qual que é a motivação da vida dessa pessoa. Hoje eu falo que a motivação da minha vida se chama Deus, porque sem Ele eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um pozinho. Então, a motivação das nossas vidas faz toda a diferença. Nós precisamos ter motivação, e a nossa motivação tem que ser para o bem. Se você conhece as escrituras do Senhor, você sabe o que nós devemos fazer. Não é verdade, queridos? Então Ramã teve que naquele momento exaltar aquele homem que ele queria que fosse morto. Vocês conseguem imaginar como que esse homem ficou envergonhado? Vocês conseguem imaginar isso? Como que esse homem ficou? Há um minuto atrás, ele queria a morte daquela pessoa. E daí a pouco o rei manda ele exaltar a mesma pessoa que ele queria matar. Mas é por causa da motivação. Então, cuidado, queridos, com a motivação que você tem. Preste atenção na sua motivação. E assim ele teve que fazer. Ele exaltou Mardoqueu e voltou para casa. Vocês conseguem imaginar como que esse homem voltou para casa, gente? Cabisbaixo, triste, decepcionado, porque os planos dele caiu por terra. Isso é muito triste, mas porque a motivação dele era totalmente errada.
E o Senhor cuida de nós. O Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe qual que é a minha e a sua motivação. E isso faz a diferença, queridos. E aí, Mardoqueu foi exaltado. E aí, o que aconteceu? Vocês lembram que a rainha convidou para 2 banquetes? Aquele era o primeiro. Aí, no segundo banquete, ela fala para o rei o que estava acontecendo realmente. Que Ramã estava tramando em matar todo o seu povo. E naquele momento, quando Ramã ouviu o que ela estava falando, ele entrou meio que em desespero. E o rei, ele ficou consternado. Ele foi para fora do pátio do palácio onde eles estavam. Aí, nesse momento que ele foi para fora, Ramã, no seu desespero, qual que foi a motivação dele? Ele se jogou nos pés da rainha para poder pedir a ela para que intercedesse pela vida dele, porque ele sabia que ele ia morrer. Ele se jogou. E naquela época, gente, todos os homens que trabalhavam ali no palácio eram eunucos. Todo mundo sabe o que é eunucos, né? Não preciso falar. Então, aquele homem não era eunuco. Na hora que o rei viu aquilo, ele falou assim, ainda quer despojar com a minha rainha? Imagina a ira que ele ficou. Naquele mesmo momento, ele mandou que matasse Ramã. E Ramã, quando ele falou, né? Um dos funcionários falou, Ramã fez uma forca de 20 metros de altura para Mordecai. E nessa forca que ele fez, ele foi morto. Queridos, vocês conseguem imaginar? Olha o que a motivação pode fazer com as nossas vidas. A motivação, ela pode nos abençoar, como ela pode nos amaldiçoar, porque Ramã, nesse caso aqui, a motivação dele foi totalmente errada. E Ramã tinha 10 filhos. Os 10 filhos dele foram mortos. E era para ser quem? Os judeus. Mas quando o Senhor é conosco, e quando a nossa motivação é certa, queridos, não tem nada que nos faça perecer. Olha só, a Bíblia, ela vem nos relatar de tudo aquilo que nós precisamos, né, para a nossa vida. Olha o que está escrito em Gálatas 6, 7 e 8. Não erreis. Deus não deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. E o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Queridos, isso é muito sério. Então, pense qual é a sua motivação. Em momento algum, Mardoqueu falou com Esther, para que Esther falasse com o rei, que tinha 2 eunucos ali tramando contra ele para ganhar alguma coisa, não. Ele fez isso porque o coração dele é bom. O coração dele era bom, simples assim. Então, queridos, quando nós vivemos a essência do amor de Deus nas nossas vidas, não tem como nós não colhermos coisas boas. É impossível nós não colhermos bênçãos, porque nós somos motivados pelo amor do Senhor, pelas coisas que realmente devem ser feitas. Então, queridos, as 3 características desse homem, Mardoqueu. Tornou-se amado e importante. Só dava glória a Deus. E ele era um homem de fé. Então, hoje, o Senhor vem nos dizer que nós tenhamos essa motivação nas nossas vidas. Que nós sejamos assim, queridos, em nome de Jesus. Seja motivado a fazer o bem. Não espere recompensas. Ela virá, simplesmente ela virá. Você não precisa esperar recompensas para a sua vida. É só ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos.
Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, quem puder, em Deuteronômio 28. Olha o que a palavra de Deus tem para nos dizer. O Senhor, Ele fala conosco cada dia através da sua palavra. Só vive errado quem não conhece a palavra e a presença do Senhor, quem não busca. Porque se você quiser ter uma vida na qual as bênçãos vão correr atrás de você, é só você usar esse manual. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo essa leitura. Deuteronômio 28, a partir do versículo 1. Você que pode, acompanhe. E você que está em casa também, porque quando a gente acompanha, a gente grava mais aquilo que está escrito, entra mais no nosso coração, a gente marca com uma canetinha, lê depois, relê, e isso é muito importante. No título da minha Bíblia está escrito o seguinte: as bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, e a tua sadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens, do fruto do teu ventre e do fruto dos teus animais e do fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Glória a Deus. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Amém? Glória a Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e Ele nos dá a motivação certa.
Basta nós abrirmos o nosso coração e vivermos a palavra do Senhor, porque as bênçãos do Senhor vai nos seguir. As bênçãos do Senhor vai vir até nós. Em nome de Jesus. Vocês creem, queridos, nessa palavra? Amém? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor pela nossa motivação de hoje, pelas essas pessoas que estão aqui, pelas pessoas que estão em casa nos ouvindo neste momento. A sua motivação foi ouvir a palavra de Deus, a palavra que é vida para as nossas vidas, a palavra que nos edifica, que nos transforma, que nos liberta, que nos faz pessoas melhores e que nos faz pessoas diferentes. Essa foi a motivação de hoje, para que nós estejamos aqui, ouvindo essa palavra e agradecendo a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e começasse a agradecer a Deus por essa motivação que Ele te deu hoje, de ouvir a palavra do Senhor, de se dispor este tempo para Deus e de buscar a presença dEle. E peça ao Senhor para que Ele mude o seu temperamento se Ele não é bom, para que o Senhor mude os seus pensamentos se Ele não é bom, para que o Senhor mude as suas atitudes se elas não são boas, porque nós acabamos de ver que atitudes boas nos levam à morte. Ramã morreu na forca que ele fez para Mordecai, porque a motivação dele não era boa, porque a motivação dele era totalmente errada. Então que nós possamos pedir ao Senhor a motivação do trono da graça dele para as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus, nós engrandecemos o Teu nome neste momento, ó Pai, e Te agradecemos pela motivação de buscarmos a Tua presença, de estarmos, Senhor, diante de Ti, ó Pai, de jogarmos, Deus, por terra todo o pecado, Deus. Ó Senhor, nós Te agradecemos pela motivação, ó Pai, do amor, da comunhão, da paz. Ó Deus, nós agradecemos, Deus, pela motivação daquilo que o Senhor tem nos dado e que tem modificado as nossas vidas, o nosso caráter, o nosso caminhar. Oh Deus, obrigado, Pai, pela motivação do Teu amor, pela motivação do sangue vertido na cruz do Calvário, Pai, para que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida, porque nós sabemos para onde nós vamos, e que aquelas pessoas, Deus, que não têm motivação, que o Senhor venha tocar no coração delas nesta noite e motivá-las a Te buscar,